relacionamento durante muito Você tempo. foi? Fui. Eu fui uma pessoa que aprendi isso, que eu fui doutrinada pra não ter escolhas, e se tiver, sempre desconfiada. E até um determinado momento da minha vida, eu cravei pra mim: homem é infiel, homem não presta, homem vem me Ah, você abandonar. viveu isso? Eu vivi isso na pele. Programado de infância. Absolutamente programado. Qual era o padrão de homem que eu escolhi até um determinado momento da minha vida? Esse! E qual era a minha amostra? Todos os homens não prestam. Porque essa era a minha amostra. Era a sua crença. Era a minha crença, era exatamente onde eu buscava. Porque eu queria buscar pessoas que tinham histórias tristes, que pessoas eram traumatizadas, porque eu queria tanto buscar o amor, a validação, que eu queria o quê? Buscar gente lascada pra cuidar, e eu me lascava. Pra você se sentir bem, Pra me mas vem sentir gente com a útil. vida toda cagada. Vem que eu te cuido, vem que eu te ajudo, vem que eu te dou suporte, vem que eu aguento nas minhas costas. A salvadora pra salvar a vida de todo mundo. E isso só validava o que você já acreditava. Isso já validava o que eu acreditava sobre mim, que eu era uma pessoa que não tinha valor, então as pessoas podiam fazer o que queriam, e confirmava a ideia de que as pessoas não prestavam. Mas no final das contas, eu já observava, se você olhar pra trás, eu já observava aquele comportamento. Como é que você sai pra jantar no começo de um relacionamento com um homem, que ele é aquele cara que quebra o pescoço pra todo tipo de mulher que passa no restaurante? E você vai passar um final de semana numa viagem ali, segundo, terceiro mês de relacionamento, ele não pode ver uma mulher de biquíni que ele vai ficar pescoçando. O problema não é você encontrar esse tipo de pessoa, é você permanecer com ela. Mas você via isso? Via. Você via? Eu via. Você via e entendia, ou você via e achava que era normal? Eu via, entendia, me incomodava, só que no fundo, eu achava que eu me convencia de que aquilo não era do jeito que eu pensava. Quando eu questionava, por exemplo, a pessoa, eu era muito jovem, era bobeira da minha cabeça. Coisa da sua cabeça. E como eu não tinha valor pra mim no fundo, eu falava assim, porque essa pessoa é mais bonita do que eu. Então é normal alguém olhar pra uma pessoa que é mais bonita do que eu. Imagina, eu tinha 20 anos de idade, 22 anos de idade, e não é por isso, porque não importa a pessoa que tá do seu lado. Ela pode ser a mais linda do mundo ou a menos linda do mundo. Quando a pessoa não respeita, ela não vai respeitar ninguém. Mas era o tipo de pessoa que eu buscava. Então, o nosso mundo externo, ele corresponde com aquilo que a gente tem aqui dentro. E se eu não parar para pensar e refletir, o que é que falta em mim? O que é que eu preciso mudar? Não sei como, não sei onde, não sei de que maneira. Eu preciso fazer mudanças em mim para que eu não reflita mais esse padrão de escolha de comportamento. Só que é muito difícil, porque você sempre vai achar que as pessoas que estão fazendo mal para você. Quando você olha um cara assim, por exemplo, uma mulher ruim, você se pergunta, o que eu fiz de errado para merecer uma pessoa assim? Nada. Não é você ser culpado pela pessoa te fazer mal, mas existe algo em você que está dando legalidade para uma pessoa ruim estar na sua vida. É o famoso... Você está permitindo. Você está permitindo, mesmo inconsciente. É a gente gastando vela boa com um defunto ruim, achando que essa pessoa vai mudar. Não vai. A gente precisa buscar urgentemente o porquê que a gente tem aqui dentro. Crenças, traumas, feridas, necessidade de ser aceito, de ser amado a todo custo, de validação, de apoio, mesmo com uma pessoa ruim. E como eu fui acostumada a viver numa família caótica, ver relacionamentos caóticos, e entendi que as pessoas se separariam, e que eu seria traída, e que eu seria largada, e que homem era tudo safado e sem vergonha, qual é o padrão de escolha que eu vou ter? Esse. E a minha amostra, o meu N, 100%, era esse, desde quando eu era pequena. Então, só que quando a pessoa está dentro do processo de dor, ela não consegue enxergar. Você está respondendo uma pergunta que me fazem muito e que me incomoda no bom sentido, que é assim, em qual aplicativo você conheceu sua esposa? Porque eu conheci minha esposa num aplicativo. Como se o aplicativo fosse a solução dos problemas. E eu sempre pergunto assim, eu falo, gente, o problema é o aplicativo ou quem escolhe? Quem escolhe? Quem tem o leitor de QR Code corretamente. Da situação que você estava, que é uma situação extremamente recorrente, muitas mulheres e homens passam por isso. Quais foram os caminhos que te levaram a começar a ter essa consciência? O que você estudou? Quais terapias você fez? Qual foi a jornada que você tomou para você conseguir sair disso? Porque quando me perguntam hoje, eu nem sei se eu sei responder. Você sabe responder? É a soma de coisas, né? É uma coisa que vai em cima da outra. A primeira coisa que eu tive insight na minha vida é que eu não podia mais viver naquele caos. Porque quando você
tem um caos numa área da vida, você percebe, você olha para todas as áreas, você tá caótico. Nada tá harmonioso. Nada tá harmonioso, você tá inseguro no trabalho, você tá gastando dinheiro que não deveria, a vida parece que tá uma zona, porque é a maneira que você tem de conduzir a sua vida. A primeira coisa que eu parei para pensar é: eu não controlo o que as pessoas vão fazer comigo e com aquilo que eu entrego para elas. Eu li o meu primeiro livro de desenvolvimento pessoal, eu tinha 19 anos. E ali eu falei, pera. Eu tive esse insight numa história que tinha ali, era um livro bem bobinho. E ali eu falei, eu não consigo controlar as pessoas. Eu não consigo controlar elas me traírem, eu não consigo controlar elas serem rudes comigo. Eu não tenho controle total e absoluto. Eu tenho controle sobre a minha vida. E ali eu comecei, o que eu preciso fazer? Foi pouco a pouco. Eu não tinha clareza do problema que eu vivia. É a tal da incompetência inconsciente. Eu não sabia qual era o meu problema. Eu sabia que as pessoas me faziam mal. Eu sofri bullying pesado na escola, eu tive relacionamentos ruins, mas tudo isso era reflexo de uma pessoa que aceitava o que as pessoas diziam que ela era. Você é uma pessoa ruim, você não presta, isso, aquilo, outro. E aí eu comecei a ver que a gente não tem controle. A partir disso, eu precisava acabar com os sentimentos de angústia dentro de mim. E a partir do momento em que eu comecei a querer acabar com os sentimentos de angústia, eu descobri que eu preciso separar a realidade da imaginação, que nem tudo que eu sinto corresponde a uma realidade, que nem todo mundo vai estar querendo estar contra mim, que nem todo mundo está falando mal de mim, que nem todo mundo vai querer o meu mal. E aí, a maior jogada da minha vida, de verdade, a maior virada, foi quando eu entendi a primeira coisa: ninguém acorda de manhã querendo fazer merda. Ninguém levanta da cama e põe o pé no chão e fala assim, hoje eu vou fazer merda com alguém. Tirando aquele filme Um Dia de Fúria, mas é raro. Tirando. Não, de verdade, as pessoas elas estão preocupadas em resolver as próprias vidas. Claro. Ainda que ela faça mal pra você, e eu não tô passando a mão na cabeça de gente ruim, ela tá querendo resolver os problemas dela, a moda dela e satisfazer as próprias necessidades. Opa, eu já vi que não era pessoal, mas que eu tinha que me blindar das pessoas ruins. E aí a grande virada da minha vida foi quando eu parei de dar utilidade para todos os traumas que eu tive, as dores que eu tive, a mãe, o pai, os abusos, as situações ruins da minha vida. E eu não tô diminuindo ninguém que passou por coisas ruins, mas eu tinha um discurso muito pronto. Abandono do pai, a minha mãe fez isso, aquilo, outro, eu sofri uma tentativa de muito severa e ali eu fui julgada como alguém que aos 12 anos eu fui culpada por ter sofrido uma tentativa muito forte. Também você é uma safada? 12 anos. Você escutou isso? Escutei isso. Você escutou isso? Escutei isso, com 12 anos. Eu sofri uma tentativa e foi uma tentativa muito forte. Ele era um senhor de uns 65 anos. Dentro do carro eu consegui reagir, ele, enfim, tirou a roupa e tal. E nada fisicamente aconteceu. E a maior dor que eu tive não foi nem da tentativa, mas foi de ter ouvido que eu era culpada por aquilo, porque eu era uma pessoa ruim, oferecida, com 12 anos de idade, eu não tinha noção E de gente do que próxima. era. Usualmente vem de gente muito próxima, né? De quem deveria te dar o suporte emocional. Então, eu com 20 e poucos anos de idade, eu tinha essas dores muito fortes. Porque não me apoiaram em determinada época, porque disseram que eu era ruim, que eu não prestava, que eu era uma maldição na vida de determinada pessoa quando eu era pequenininha. Então eu tinha essa dor muito forte dentro de mim, de coisas que eu realmente vivi muito doloridas. E um dia, eu já tive lá atrás vontade de não viver mais, a gente até conversou aquele dia. Sim. E o dia que eu entendi que ou eu vivia a vida de um jeito diferente, ou eu não ia ter força de fato para continuar, foi quando eu parei de trazer utilidade. Eu falei, eu sei que tudo isso aconteceu. Então o dia que eu parei de questionar por que meu pai foi assim? Porque foi. Porque era. Porque não é porque ele é pai que ele é um super-herói. Por que a mamãe foi desse jeito? Por que ela disse tal coisa pra mim? Por que o ex fez determinada coisa? Quando eu parei de me questionar, entendi que as pessoas são como são e que eu precisava dar conta da minha vida, a minha vida decolou em todos os aspectos. Porque eu me apoiava nas minhas dores e nos meus traumas, a Camila, como se fosse um bichinho de estimação. E ali eu justificava. É impulsiva, é rancorosa, é brava, é
como que eu posso dizer? É insegura, que eu era uma pessoa extremamente insegura. Sempre tive autoconfiança, mas sempre fui muito insegura. E ali eu falava, mas é normal. Olha o que aconteceu comigo. E ali eu trazia comigo, sabe? Quando eu vi que aquilo pra mim era demoníaco, que Deus tinha muito mais pra mim do que aquilo que aconteceu e que eu ia fazer uma história diferente, o dia que eu parei de questionar o porquê que as coisas aconteceram da minha vida do jeito que aconteceram, a minha vida realmente teve uma mudança muito forte. Cara, que sensacional. Mas você estava buscando, né? Há muitos anos, Marcelo, eu tenho 41 anos. O primeiro treinamento de inteligência emocional que eu fui na vida, eu tinha 16 anos. 16 anos. 16. Eu fui parar sem querer num treinamento da importância do ser humano, da criatividade, eu não lembro. Foi sem querer. A pessoa era uma pessoa da minha família, não tinha com quem. Ah, vamos comigo? Vambora. Vamos. Eu lembro que ele falava sobre sinestesia, sobre uma série de coisas. 16 anos ali eu me apaixonei. Porque eu já vivia muitos caos e muitas solidões. Eu vivi 4 anos de bullying muito severo na minha vida. De verdade, assim, de humilhação, de pessoas acabando com a minha moral, com a minha identidade, que já não existia lá de trás. Uhum. É por isso que fez tanto mal. E eu não tive suporte dentro das pessoas ali ao meu redor. Mas foi graças à criação que eu tive, o tanto de terapia que eu precisei, que hoje eu sou a pessoa que eu sou e consigo transbordar na vida das outras Eu pessoas. vejo a sua primeira resposta foi: eu li um livro. Muitas pessoas chegam pra gente, você não deve ser diferente, com os seus problemas de vida, Sim. né? E, cara, não sei como é que eu faço. E de vez em quando eu faço essa pergunta: você tá lento? É. Porque o brasileiro não lê. Não. O que destravou sua vida foi estudar. Pode ser por Muito. livro, pode ser por curso. Tudo. Minha vida também, assim, eu falo assim, cara, quem não tá lendo dificilmente vai abrir uma janela ou uma porta, né, Camila? Não vai. E eu vou te falar uma coisa, e não é puxar sardinha pra galera do desenvolvimento pessoal. Marcelo, eu fiz 3 pós, eu fiz não sei quantas certificações, de um monte de coisa de análise comportamental, de programação